Você, profissional da área contábil e tributária, independente de qual seja o seu segmento de atuação, você tem que entender disso que a gente está conversando. As operações com bens imóveis vão atingir os seus clientes, podem ser relevantes na sua própria vida financeira, nos investimentos que você faz, naquilo que você objetiva aí de planejamento financeiro para o seu futuro. Então, é necessário que você entenda, tá? Você entenda. Você, com certeza, tem clientes que ou eles locam imóveis para sua própria operação, né? Eles locam o galpão onde fica o centro de distribuição, ou a sede onde funciona a matriz do imóvel, da empresa, ou até mesmo ele tem lojas em shoppings que são locadas também, mais diversos tipos de operações de locação, ou ele pode ser o locador, ele pode ter imóveis na sua pessoa física enquanto sócio, ou até mesmo ter uma pequena imobiliária. E as questões eram as seguintes: e aí, como é que fica essa situação? A pessoa física, quando ela tiver o imóvel na pessoa física, ela vai ter que pagar IBS, CBS. Se ela estiver locando, vai ter. Hoje eu não pago ICMS, eu não pago ISS, vou ter que pagar IBS, CBS. E aí eu já queria que você começasse a abordar aqui essas questões mais polêmicas para a gente discutir. Vamos lá. Quando nós entramos na discussão de que operações com bens imóveis estariam sujeitas a IBS e CBS, uma parte da discussão era pacificada, que era o seguinte: CBS, como está substituindo PIS e COFINS, e PIS e COFINS já incide sobre a locação de bens, seria muito tranquilo. Também, quando você vende um bem, então, se não fosse um ganho de capital, mas se você tivesse atividade imobiliária, você já tinha incidência de PIS e COFINS. Então, essa parte foi meio que tranquila. Na verdade, nada na reforma tributária é muito tranquilo, né? Mas, considerando as outras ponderações, essa parte foi tranquila. Agora, quando nós falamos de IBS, nós teríamos uma situação onde teremos a incidência de IBS, que é um novo tributo, que substitui ISS e ICMS, que não incidiam sobre essas operações. Por exemplo, na venda de um imóvel ou ISS numa locação simples, né? Numa locação que não envolvesse serviço. E aí vieram várias discussões, dentre elas o seguinte: o que vai acontecer, Felipe, com a concorrência de pessoas físicas que são verdadeiras imobiliárias? Porque eu particularmente acompanho clientes meus que têm mais de 60 imóveis na sua pessoa física. E aí eu vou recorrer lá ao artigo 21, que nós mencionamos há pouco, sobre a questão da habitualidade da atividade econômica. Uma pessoa que possui 5, 10, 15, 20, 60 imóveis alugados, essa pessoa, ela não seria um contribuinte? Então, essa pessoa, se ela não for contribuinte e não pagar ICBS, CBS e IBS, se ela não pagar esses tributos, enquanto que uma pequena imobiliária que faz intermediação, ou uma pequena empresa de venda de imóveis que vai estar arcando com isso, ela não estaria tendo algum tipo de disputa desleal, de concorrência desleal entre duas pessoas, uma física e uma jurídica, mas que de fato estariam praticando a mesma coisa. O Felipe montou ali uma imobiliária, colocou todos os seus imóveis lá, e está fazendo aluguel e está pagando IBS. O Francélio tem 50 imóveis, eu gostaria de ter os 50, 60 imóveis, não tenho, mas gostaria de tê-los. Vou fazer ali a alocação sem esse tributo. Veja, eu estaria, se eu não tivesse algum tipo de regramento, colocando situações diferentes, onde eu poderia até mesmo estimular a não pejotização. Francélio, mas não é tão simples, porque também tem os outros tributos. Claro que nós não estamos aqui. Pessoal, não existe resposta simples para questões complexas. Quem lhe apresentar uma resposta muito simplista de uma questão complexa, provavelmente não conhece com profundidade ou está tentando se livrar da conversa com você. Basicamente é isso, tá? Então, assim, veja, perceba, eu não posso deixar uma pessoa física que age como se fosse uma espécie de uma imobiliária, de tantos imóveis que ela possui, ou de tantos imóveis que ela vende, ou tantas intermediações que ela pratica, uma situação diferente daquela PJ, às vezes pequena, que tem aquela atividade. Então, se vou ter tributação agora para PJ em relação a IBS, essas pessoas físicas que com habitualidade possuem esse tipo de atividade também devem ser tributadas. Então, se criou regras para que a pessoa física, em algumas situações, na locação, algumas situações, na alienação,
seja ela de alienação por revenda ou alienação de bem construído, que ela também vai pagar o IBS. Ou seja, há uma discussão, né? Isso é para desestimular a pessoa física a ficar com essas situações? Não necessariamente. Há quem veja o copo de uma outra maneira. Isso aqui, na verdade, é para tentar proteger aqueles outros que estão fazendo essa tributação. Então, pessoas físicas que têm volume, e aí seja em valor de faturamento, faturando por ano mais de 240 mil com aluguéis de imóveis, tendo mais de 3 imóveis alugados, ou construindo um imóvel, mais de um imóvel dentro de 5 anos. Ou seja, existem várias regras que fazem com que essas pessoas físicas elas sejam equiparadas a um contribuinte regular do IBS e da CBS. Quando eu disse mais cedo que nós temos que conhecer as regras, que nós temos que entender como se dá a tributação com bens imóveis, eu estava me referindo justamente a isso, porque você, Felipe, pode ter um cliente que tem uma funerária, mas ele, como pessoa física, ele pode ser que se enquadre como contribuinte regular do IBS-CBS com atividade de imóveis. Você pode ter um cliente que é dono de um pet shop ou de um supermercado, de uma padaria. Qualquer cliente pode estar sujeito a isso. E essas perguntas virão. Essas perguntas chegarão aos profissionais da contabilidade, tá certo? Essas perguntas elas chegarão. Ou seja, você vai ter uma situação onde o seu cliente que atua com um segmento qualquer vai chegar e dizer: Felipe, e agora? Eu estou aqui com esses imóveis. Eu tenho que pagar IBS, CBS? Aí o Felipe vai ter que dizer: olha, vai ter, porque você, na realidade, você possui 10 imóveis, com esses 10 imóveis, esse valor alugado, você já está equiparado, então vamos fazer logo aqui agora as contas, porque talvez você tenha que até reajustar o valor dos seus imóveis, né, dos aluguéis dos seus imóveis, porque agora você vai ter uma tributação que antes você não tinha. Agora, mas também não é só ônus, então nós precisamos entender que, uma vez contribuinte regular, gerando o débito tributário, esse débito tributário será um crédito tributário para quem está na frente da cadeia. Opa, peraí, então agora eu vou impactar o próximo? Sim, se for uma pessoa jurídica, porque se for uma pessoa física que está alocando, essa pessoa já não vai ter essa tomada de crédito. Ou seja, todo esse conhecimento sobre a tributação que pode existir sobre a pessoa física, ela precisa ser dominada com muita calma, né, com muita serenidade, porque esse será um dos itens, Felipe, que eu vejo que mais serão demandados para os profissionais da contabilidade, para os consultores, para os advogados, porque as pessoas físicas, muitas vezes, principalmente aquelas que são mais apegadas aos chamados bens de raiz, né, elas investem as suas economias em imóveis. Então, é natural. Eu tenho clientes que possuem uma atividade X ou Y, mas essa atividade X ou Y, todo o lucro, todos os recursos, os resultados dessas atividades, ele acaba canalizando para outras empresas. Eu não conto quantos clientes nós temos que possuem mais de uma empresa justamente por isso. Olha, está ali na atividade operacional, correndo riscos aqui em uma determinada atividade, mas na realidade ela está ali comprando imóveis, depois pensando em construir. Opa, pensando em construir? Olha lá, agora você vai ter que entender que se você construir na pessoa física, né? Eu tenho clientes, por exemplo, eu já tive médicos, advogados, engenheiro, tudo bem, até que faz parte, mas veterinários que pegaram recursos próprios e construíram por sua conta casas, por exemplo, para o programa da Minha Casa Minha Vida. Os contadores também, né? Contadores, né, que já fizeram isso. Então, perceba, essa situação, ela traz algo que antes nós não tínhamos. Então, tudo que se refere à novidade, isso precisa ser bem explicado. Por quê? Qual é o pior cenário que eu imagino, tá, professor? O pior cenário é o seguinte. Primeiro, existem vários cenários ruins. Um deles é o seu cliente perguntar e você não saber responder. Esse é ruim, porque vai gerar uma insegurança. Mas pior do que isso é as coisas acontecerem, tá? E você não saber que devia aquele tributo. Isso é pior ainda, né? Ou seja, eu tenho uma situação, por exemplo, dependendo da situação, das locações, você tem que registrar contratos em cartório até o final de 2025. E se você não fizer, você perdeu o time. E os contratos de locação nesse período, eu tenho que separá-los? Tem, nós vamos já falar que nós temos que separar, por exemplo, os contratos, se eles são residenciais ou não residenciais, se eles são de prazos indeterminados ou determinados. E, Francélio, eu nem sabia que tinha que fazer essas separações. E aí você vai perder
a oportunidade, inclusive, de ter a melhor tomada de decisão. Então, é muito importante que a gente entenda o que é necessário, não só para aplicar agora, mas para aplicar a qualquer tempo, porque parece longo, professor, mas 2027 está batendo a porta. Sim, sim. Então, 2027 está batendo a porta. Então, quando nós dissemos, né, atividade com bens imóveis, ela tem a particularidade que, por essência, ela é de longo prazo. Você dificilmente vai fazer um contrato de aluguel de poucos meses. Até tem uma regra específica, né, para locações de curta temporada, né, tem uma regra específica. Mas, via de regra, as locações elas são extensas, as construções elas são longas. Né? Nós temos uma série... Você não compra um imóvel hoje necessariamente para vender amanhã. Muitas vezes você compra um terreno porque você acredita que daqui a 10 anos ele terá uma valorização muito expressiva e você vai ganhar dinheiro com isso. A valorização daquele terreno, daquele imóvel, vai ser muito maior do que uma poupança, do que mesmo atrelado à taxa Selic. Então, nós precisamos compreender tudo isso, porque precisamos assessorar as pessoas físicas a tomar essa decisão, mas eles sabendo que a partir de agora, dependendo do enquadramento onde eles estejam, eles terão que incluir esses valores, né, ali dentro do seu escopo, do seu planejamento ali de venda, porque antes eles não tinham e agora teremos. E a alíquota, né, nós sabemos que não vai ser leve, por mais que a gente tenha redução, a gente vai já falar das reduções de alíquota, mas nós teremos mesmo assim uma alíquota ainda bem substancial. Tá? Você falou alguns pontos aí que eu considero muito relevantes de destacar, né? Exatamente para quem ainda não pegou qual é exatamente o core, né, do que nós estamos dizendo aqui. Você, profissional da área contábil e tributária, independente de qual seja o seu segmento de atuação, você tem que entender disso que a gente está conversando. As operações com bens imóveis vão atingir os seus clientes, podem ser relevantes na sua própria vida financeira, nos investimentos que você faz, naquilo que você objetiva aí de planejamento financeiro para o seu futuro. Então, é necessário que você entenda, tá? Você entenda. São muitas as situações, nós ainda estamos aqui no âmbito da pessoa física, só que agora nós vamos avançar. Eu queria que o professor comentasse. E aí, professor, você já pode ir pegando, fazendo as conexões necessárias sobre o momento da ocorrência do fato gerador, que é um assunto muito polêmico, né? Por que é polêmico? Porque nós temos várias situações específicas onde o momento da ocorrência do fato gerador ela vai se atrelar à condição específica. Então, em algumas situações, e isso não é só no regime especial aqui, né? No regime diferenciado para bens imóveis, mas em toda a lei, né? Em toda a lei nós temos situações onde o momento da ocorrência do fato gerador ele se desloca. Vou dar um exemplo aqui, quando você fala de pagamentos de órgãos públicos, se desloca para o pagamento. Então, nós temos várias situações particulares, e aqui, obviamente, nos regimes específicos e para os bens imóveis não seria diferente, né, professor? É verdade. Nós temos aí particularidades, mais particularidades. O que não faltam são particularidades, né? Mas, assim, qual é a lógica, tá, Felipe? A lógica é, se nós pegarmos aquela boa e velha discussão da contabilidade de princípio da competência, né, caixa-competência e tal, no primeiro momento, tudo deveria ser competência. Né? Assim, no cenário ideal, pela teoria da contabilidade, deveria ser competência. Não. Só que quando você vai para o mundo real, para a vida prática, existem algumas situações nas atividades imobiliárias que a competência ela é muito arriscada. A própria atividade, por exemplo, de locação, ela é muito arriscada. Né? Ou seja, de uma inadimplência. Quantas e quantas pessoas já tiveram ordem de despejo? Quantas pessoas, né, ficam ali, aí discutem ali, passam um mês, 2, 3 atrasando até conseguirem, né, o proprietário do imóvel conseguir reaver a posse e tal. Então, assim, e você ter tributação sobre aquilo que você não recebe, ainda mais numa intermediação, é algo realmente muito sensível. Então, qual foi a solução? Não estou aqui julgando se é a melhor ou não é a melhor, mas qual foi a solução que foi encontrada? Olha, vamos deixar a construção civil de uma maneira em geral, como sendo competência, mas as locações e as intermediações nós vamos deixar pelo pagamento. Então, nós vamos ter situações, né? Por mais que a gente esteja falando de bens imóveis que envolvam essa gama de possíveis operações, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter situações onde nós vamos ter a incidência, né? O momento do fato gerador vai ser, de fato, o serviço, vai ser o fornecimento, como a lei diz, né? A lei bate muito nessa terminologia de fornecimento. Né? Antes, na legislação do semestre, era mais a entrega, a circulação e tal. Hoje nós temos o fornecimento, né? O fornecimento é quem prevalece.
Mas quando nós estamos falando de locação, tá? Locação, arrendamento, serviço de intermediação, aí nós vamos para a regra do pagamento. Então, nós vamos ter, Franciele, se eu tiver uma empresa que tenha a incorporação imobiliária, a construção, a locação e a intermediação de negócio, aí você vai ficar muito feliz e muito contente, porque não vai lhe faltar serviço para fazer, porque você vai ter que fazer os controles de maneira apropriada, né? Você vai ter que fazer os controles do que é momento do fato gerador pela competência e outros pelo pagamento. É assim que vai funcionar. Então, é uma maneira, né, de tentar aliviar essas atividades que podem, por conta desse próprio risco do negócio, sofrerem aí com essa tributação, tá? Então, foi uma maneira aí encontrada na lei, repito, não vamos entrar no mérito se é a melhor ou se não é, mas, pelo menos, eu não tenho visto muita discussão em relação aos próprios instituições, Sinduscom, etc., sobre isso. É meio que, não, tudo bem, aqui está mais ou menos pacificado. O que nós, como profissionais, vamos ter que ter controles, né? Vamos falar aqui em alguns momentos, mas já antecipo, que talvez, Felipe, esse regime específico seja o que mais valoriza a contabilidade. Quando eu digo valoriza, exige mesmo, tá? Exige. Quase todos os momentos em que são falados de controles nas operações com bens imóveis, se exige uma contabilização à parte, específica, por custos, por centro de resultado. Principalmente quando você tem opções de tributar de uma maneira A ou de uma maneira B. Quando você vai optar por algo diferente do padrão, se intensificam as cobranças em relação à contabilidade. Então, contabilidade da construção civil sempre foi peculiar, sempre foi particularmente exigida, porque precisava já fazer várias comprovações em relação a controle da obra, em relação à afetação de patrimônio, em relação às incorporações, etc., etc. A lei só vem fortalecer isso, tá? Então, nós vamos ter que, de fato, sempre ressaltar que quem trabalha com bens imóveis já sabe que nós vamos ter temos que ter uma atenção redobrada em relação à contabilidade. A contabilidade ela precisa realmente ser muito bem feita.